Senhoras e senhores, meu respeitável publicozinho. Não tem uma vírgula e já teve algo que é possivelmente inadequado, Frederico. Eu nem abri a Bia pouco e você já colocou muita coisa no programa. Exatamente, eu já falei do publicozinho que tá com a gente para acompanhar esse programa que vai falar sobre o Mundial de Clubes ou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. 4 torcidas brasileiras já estão na expectativa, esse formato diferente que, infelizmente, impede o típico torcedor que só compra passagem para chegar na final e o time eliminado enquanto ele está no aeroporto. A partir de agora, a torcida vai ter que acompanhar todos os jogos e todas as outras torcidas também terão que acompanhar todos os jogos desses 4 brasileiros que estão no Mundial de Clubes, que é uma muito boa notícia para muita gente, Fred. Primeiro, porque vai poder zoar o seu rival e segundo, porque o seu time não vai perder por um mês. Exatamente, né? A pausa de jogos é um grande alívio para a maior parte do futebol brasileiro. Então, o grande presente que o Mundial de Clubes da FIFA ele dá para os outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro é a pausa. Você para de sofrer com o seu time e você ganha uma enorme chance de você zoar a torcida desses 4 times envolvidos, até porque o novo formato ele antecipa a possibilidade de você ser envergonhado por um europeu. Antes você passava pelo enorme risco de ser envergonhado por um não europeu para talvez ter a chance de ser envergonhado por um europeu na final. E agora essa vergonha ela já chega na primeira fase, Marcelo Beckley. Então, assim, parabéns FIFA, porque vocês conseguiram democratizar o acesso à vergonha. Uma vinheta democrática. Marcelito, nem sempre foi vergonha e nem sempre é vergonha. É claro que a piada é boa, mas a gente tem um equilíbrio histórico quando a gente olha para o enfrentamento de brasileiros e clubes europeus em decisões em mundiais de diferentes formatos, mas a gente coloca aqui 19 decisões entre a primeira de Santos e Benfica em 1962, quando a final, por exemplo, era de volta, até Fluminense e Manchester City em 2023. São 9 títulos para os brasileiros e 10 para os europeus. Esse equilíbrio geral ele esconde um pouco o desequilíbrio mais recente, não é? Sim, porque entre 62 e 93, aquele título do São Paulo contra o Milan, a gente tinha 6 vitórias brasileiras e só uma derrota. Era 6-1 para os brasileiros contra os europeus. A coisa começa a mudar depois daí. Curiosamente, a partir de 95, Lei Bosman, os europeus podem contratar mais estrangeiros, podem também ter mais circulação de europeus dentro dos países, né? Porque antes um italiano era um estrangeiro na Espanha, um alemão era um estrangeiro na França e por aí vai. Depois disso, depois de 93, os europeus conquistaram 9 e os brasileiros 3 nos últimos 4 confrontos, 4 vitórias europeias, Real Madrid contra Grêmio, Liverpool contra Flamengo, Chelsea contra Palmeiras e o Manchester City contra o Fluminense, uma guinada, Fred, muito clara, depois que o mercado se abriu e os europeus passaram, inclusive, a contratar mais brasileiros. Pois é, e dessas últimas 4 derrotas, vice-campeonatos para europeus, apenas uma foi com uma disparidade muito grande no placar, né? Que foi a última do Manchester City Fluminense. Real e Grêmio teve um equilíbrio, Liverpool e Flamengo foi equilibrado, Chelsea e Palmeiras também. Então, ainda que a gente esteja indo para uma briga de foice com garfo na mão, porque roubaram todas as foices, compraram as melhores foices, as mais afiadas, cada vez mais cedo, a gente ainda consegue algum equilíbrio, pelo menos dentro dessas partidas, que não tem tido um interesse muito grande do futebol europeu e por isso a gente chega nesse formato atual, nessa remodelação, nessa reformulação, nessa até revolução que a FIFA tenta colocar para, como sempre, tentar agradar quem tem os bolsos mais fundos e para você agradar quem tem bolso muito fundo, você tenta oferecer mais grana e é isso que a FIFA está fazendo no novo formato, Beckler. O formato anterior ele reunia os 6 campeões continentais, né? Uma vez por ano. E agora a gente tem 32 clubes reunidos a cada 4 anos. Isso, são 12 clubes da UEFA, 6 clubes da Conmebol, e aí entra também CONCACAF, a Confederação Africana, a Confederação Asiática, com 4 clubes cada um, os campeões. Na África a gente teve o Al-Ahly ganhando 3 das 4 edições, então entra por ranking depois disso. O país sede tem uma vaga, o Los Angeles, né, Futebol Clube, entrou depois que o León foi desclassificado porque ele faz parte do mesmo grupo que o Pachuca,
e não permite que 2 clubes do mesmo grupo disputem a competição. E aí entra um formato de Copa do Mundo, como a gente estava acostumado até 2022, 8 grupos de 4 clubes cada um, vão se classificando para as oitavas, quartas, semifinal, e a decisão será no dia 13 de julho, Fred. E a grana é o grande aditivo, né? O combustível aditivado dessa Copa do Mundo de clubes da FIFA. Ela traz um pote total para os 32 clubes de 1 bi de dólares. Total, né? Não é uma premiação para o campeão. 1 bi entre os 32 clubes. Cada clube brasileiro vai receber um mínimo de 15,2 milhões de dólares somente pela participação. Então Botafogo, Fluminense, Palmeiras e Flamengo já recebem 15,2 milhões de dólares só de pisar nos Estados Unidos. Esse valor mínimo de participação ele foi variando de acordo com a confederação e o ranking dentro da FIFA dessas confederações. O campeão ele pode embolsar um total de até 125 milhões de dólares, na cotação atual para o real, dá mais de 700 milhões de reais, Marcelo. É uma premiação muito parecida, inclusive, com o que distribui a UEFA na Liga dos Campeões. O campeão da Liga dos Campeões normalmente vai desembolsando entre vitórias, passar de fase e também algo parecido com 125 milhões de euros. Aí depois tem bilheteria, que eles também ganham, os clubes ganham muito dinheiro na Liga dos Campeões, avançando até as fases finais, ainda tem divisão dos direitos de transmissão por país, mas a premiação de FIFA e de UEFA é muito parecida, isso para agradar os europeus. Cada vitória na fase de grupos vale 2 milhões de euros, a classificação para as oitavas 7,5, para as quartas 13 milhões de euros, para as semifinais 21 milhões, o vice-campeão leva 30 e o campeão 40 milhões de euros. Se a gente for comparar ordem de grandeza, a gente estava falando antes, o campeão da Champions pode ganhar, né, Fred, até 185 milhões. A diferença para o Campeonato Brasileiro, por exemplo, é bem dispare, é bem diferente, é bem mais equilibrada do que a gente vê em relação à Liga dos Campeões. A gente tem a Liga dos Campeões, ela dá 40% a mais de premiação para o campeão, colocando toda a competição, não apenas o título, né? O campeão brasileiro ganha apenas 7% do valor total desse novo Mundial de Clubes. Então, esse é o tamanho do impacto que você pode ter nos cofres dos clubes brasileiros participantes. É claro que, e a gente está aqui para analisar isso daqui a pouco, a chance de a gente ter um brasileiro campeão do Mundial de Clubes é muito pequena. Mas se ele conseguir isso, ele pode colocar algo 9 vezes maior do que se ele for campeão brasileiro. Assim, é um negócio muito, muito, muito grande. A maior folha salarial do Brasil no ano passado, de acordo com o site Capology, foi a do Flamengo de 55,5 milhões de dólares. Isso aí é 44% da premiação total possível do Mundial de Clubes. Então, só com o Mundial de Clubes, o Flamengo, que hoje tem uma folha salarial maior do que vários grandes europeus, pode bancar o salário base do seu elenco, pode bancar e ainda sobrar mais da metade, né? Da premiação total. Então, assim, é um impacto financeiro muito, muito grande para os clubes brasileiros, inclusive, e talvez principalmente. O Palmeiras tem uma folha salarial de 38 milhões e 500 mil dólares, o Fluminense de 36 milhões e 500 mil dólares, o Botafogo de 36 milhões e 200 mil dólares, muito equilibrado do Palmeiras até o Botafogo. A participação no Mundial de Clubes mais 2 vitórias na fase de grupos, o que quase que te garante já as oitavas de final, te dá 19 milhões e 200 mil dólares. Paga metade de um ano de salário do Palmeiras para baixo aqui. 19 milhões e 200 mil dá metade de 38 milhões e 500 mil, que é o que ganha o Palmeiras. Se for até as quartas de final e for eliminado, ganha 27 milhões, cai nas semifinais 40 milhões e chegar até a final dá 90 milhões de dólares. Isso aqui vezes quase 6, então mais de 500 milhões de reais, o que dá mais da metade do orçamento. O Flamengo é o clube que tem o maior orçamento do Brasil, daria mais da metade do orçamento do Flamengo em um ano. Olha a importância que é para os brasileiros se não ganhar, mas ir avançando. Porque outra coisa é que você fique muito feliz em ser campeão, mas esse talvez seja um sonho distante ainda, mas simplesmente ir avançando e ganhando dinheiro pode fazer. A gente está falando só dos brasileiros aqui. Por exemplo, a Champions da CONCACAF divide em total de prêmios 175 mil dólares. Uma vitória dá 2 milhões, uma vitória dá mais do que 10 vezes mais do que a competição divide entre todos os participantes.
o que se classificou da CONCACAF está lambendo os beiços do dinheiro que vai ganhar nesse Mundial. E aí a gente pode analisar agora rapidamente a situação dos adversários, como os adversários dos brasileiros chegam para essa fase de grupos do Mundial de Clubes da FIFA, começando com o grupo do Palmeiras, que é o grupo A, que tem como representante europeu o Porto, que viveu uma temporada de crise. Né? O Porto viu Sporting e Benfica duelando pelos títulos nacionais, enquanto ficava ali de coadjuvante total nas disputas do país, ficou na terceira colocação, não está na próxima Champions, inclusive caiu nos playoffs da Europa League para Roma, ou seja, nem no mata-mata das oitavas adiante o Porto conseguiu chegar na Europa League, uma temporada realmente de muitos problemas. Tem alguns destaques no time, né? O Samu é um goleador nato, e se ele fizer gol contra o Palmeiras, as capas dos jornais vão ser imperdíveis. Mas a gente tem um Porto que chega, eu diria, Marcelo, com o Palmeiras com condição de vencer. Ah, sim. Esse é um grupo que não me estranharia se passasse o brasileiro e o africano, por exemplo. O Porto fez uma má temporada, como você disse, nem disputou efetivamente o Campeonato Português, mudou de técnico, mudou de presidente. O presidente, o Pinto da Costa, que estava lá há mais de 40 anos, faleceu, inclusive, durante essa temporada. É um Porto que tenta se reencontrar como instituição e como time. O Al-Ahly é tricampeão da Liga Nacional, caiu nas semifinais da Champions Africana, mas ganhou 3 dos últimos 4 títulos, ou 3 dos últimos 5 títulos, já contando essa temporada. E tem o Inter Miami, que entra nessa daí por um processo de classificação bem esquisito, o melhor colocado da fase de liga e não o campeão do torneio da MLS. E ainda mais tinha que somar jogadores que fossem do signo de Áries, que conseguissem classificar o Inter Miami, terceiro na Conferência Leste da MLS, caiu nas semifinais da Champions CONCACAF. Aqui tem de interessante um debate que eu acho que existe muito em Portugal, pela muita presença dos brasileiros, se algum brasileiro poderia jogar o Campeonato Português e onde que ele ficaria no Campeonato Português. A gente tem um jogo para decidir toda essa discussão. E tem o Messi pela segunda vez na carreira, pela segunda vez na carreira, jogando contra um time brasileiro, né? Porque jogou contra o Santos em 2011, eu estava tentando lembrar se 2015 foi o River Plate, 2009 Estudiantes, 2 argentinos. E um brasileiro jogou contra o Santos aquela goleada por 4-0. O Inter Miami, para mim, é candidatíssimo a ser o lanterna desse grupo. Ah, Fred, mas tem Messi, mas tem Busquets, mas tem Suárez, mas tem só isso. É um bando, né? Assim, você tenta ver o time, é realmente muito, muito, muito complicado você ver qualquer consistência coletiva nesse time. O Al-Ahly é poderosíssimo, é o que você falou. A chance do Al-Ahly brigar por classificação e até de ser líder desse grupo não é pequena. Então talvez a gente possa ver aí Porto e Palmeiras competindo pela segunda colocação e o Al-Ahly sendo líder. A chance do europeu ficar fora das oitavas nesse grupo, ela não é pequena, e a chance do Palmeiras de conseguir classificação, ela é muito grande. Passando para o grupo B. Só uma coisa, é um grupo Desculpa, claro. Que para o Palmeiras, ele poderia ser um grupo da morte se não fosse o Porto. O que é para o Botafogo, por exemplo, que tem 2 europeus muito fortes. Se tivesse um europeu mais forte aqui, seria muito complicado para o Palmeiras, mas é um muito bom grupo para o Palmeiras. Grupo B, Fred. O grupo B é do Botafogo, justamente, que pega só o Paris Saint-Germain, tríplice coroa, voando baixo e tudo mais. Há a possibilidade de, caramba, vai entrar em ressaca depois de comemorar, etc e tal. Mas pelo tom, eu inclusive fiz essa pergunta para o Marquinhos na zona mista, é para conquistar o mundo? Eles querem conquistar mais uma taça e conquistar uma taça importante para o posicionamento também do Paris Saint-Germain enquanto clube mundial no mercado dos Estados Unidos, país sede dessa competição. Então o PSG chega muito grande, não acho que chega relaxado. E tem o Atlético de Madrid, que tem acho que um time melhor do que os resultados gerais dessa temporada, né? Assim, o Atlético ele chega um pouco baleado, terceiro na Liga, queda nas oitavas para o Real Madrid. Mais uma vez o Real Madrid causando um trauma na torcida do grande rival da cidade, mas é um bom time de futebol. Então o Botafogo se deu muito mal, né? E o Atlético de Madrid, além disso, ele também olha para o Mundial como uma salvação econômica. O Atlético sabe que ganhar o Mundial é importante, mas se não ganhar também não é o que vai salvar a temporada dele. Acho que até para o Atlético de Madrid faria muito bem ganhar pelo poder dizer que é campeão mundial, mas ele sabe que para competir com Barcelona e Real Madrid,
ele precisa de ganhar dinheiro onde talvez não fosse normal, precisa talvez vender um pouco mais. Então, para ele se reforçar para a próxima temporada, para ele ter um orçamento mais forte para a temporada seguinte, o que a gente estava falando aqui de avançar até quarta de final, até semifinal, é muito importante para o Atlético de Madrid, para renovar contratos, manter jogadores. E é um time que, ainda que não jogue já a primeira fase com todos os titulares, que rode um pouco o elenco é muito bom. Tem um perigo que é o Atlético de Madrid não entrar com força máxima no início e fazer isso nos jogos de mata-mata, mas ainda assim é um time muito forte. O Seattle Sounders, que é o quarto colocado na Conferência Oeste da MLS, caiu nas oitavas de final da Champions, é o time que vai perder todos os jogos nesse grupo. O Botafogo já pode contar com 2 milhões de dólares no bolso dessa partida contra o Seattle Sounders. Agora, muito grande a chance do Botafogo cair, né? Acho muito difícil que consiga bater o que deve ser o Atlético de Madrid, o segundo colocado nesse grupo. Ainda que fosse o Botafogo campeão da Libertadores, o que já não é, assim, é um time já bem diferente, não conseguiu repor as saídas dos jogadores. Pois é. É o nono colocado no Brasileirão, né? Começa mal o Campeonato Brasileiro, não faz um bom início, assim, quase não se classificou na Libertadores, né? Teve que ganhar as 2 últimas rodadas com a corda no pescoço para conseguir se classificar, o que mostra até, assim, uma melhora competitiva do time do Botafogo nas últimas semanas também, mas desde o início do ano não consegue minimamente jogar no nível que jogava no final da temporada passada, quando ganhou o Brasileiro e a Libertadores. É bastante normal, muito normal, que caia aqui para esses 2 europeus, porque, além de tudo, são 2 europeus que chegam muito fortes. O Flamengo vem no grupo D, Fred, com o Chelsea, que foi quarto colocado na Premier League, mas que ganhou uma Conference League com uma grandíssima final, ou pelo menos com grandíssimos 30 minutos de uma final, foi o suficiente para fazer aquele 4-1 do Betis. O Chelsea tem um time bem mais forte do que o time do Flamengo. Assim, cabeça por cabeça, você olha para os jogadores, o time do Chelsea é melhor, e acho que no mano a mano ali no jogo entre Flamengo e Chelsea, o Chelsea entra como favorito. Agora, o Flamengo sim tem condições de ganhar do Chelsea. O Flamengo do Filipe Luís tem condições de fazer uma grande partida contra um Chelsea que talvez... Acho que esse é a grande interrogação em relação aos europeus das grandes ligas, pelo menos, vai? Se eles vão começar na terceira marcha ou vão começar em marcha de pré-temporada. Porque se o Chelsea entrar na marcha de pré-temporada, aumenta as chances do Flamengo conquistar esse jogo. Cara, o Flamengo hoje tem a maior folha da América do Sul, das Américas, então, e tem uma maior folha do que vários clubes europeus, inclusive que estão no Mundial de Clubes. Então o Flamengo chega com uma estatura e com o elenco e com o futebol, apesar de algumas críticas recentes às atuações do Flamengo e do Filipe Luís, as escolhas dele de onde poupar, de onde não poupar, o Flamengo chega grande para esse grupo e tenho a sensação de que a única casca de banana que é muito óbvia é o Chelsea. Olhando também para o time tunisiano, que é um clube muito grande, ganhou a tríplice coroa nacional, caiu nas quartas da Champions africana, mas o outro é o LAFC, que entrou nessa rebarba aí, porque era o Leão do México, e é um time muito frágil, apesar de ter o Giroud, de ter o Lloris. Eu sinto que o Flamengo briga pela primeira colocação desse grupo, e a chance de classificação ela é muito grande. Também acho. É um bom grupo, acho que é um grupo que todos os brasileiros seriam fortes candidatos a passar, exatamente pelo Los Angeles e pelo Esperance de Tunis. O Chelsea tem que ver, eu acho que a fome com que o Chelsea entra, e especialmente se você estava falando, né, de terceira marcha ou não, se o Cole Palmer vai começar jogando, porque a gente viu o Cole Palmer jogando só a fase final da Conference. Se for uma ideia do Chelsea também de descansar o Cole Palmer nos primeiros jogos, para ele jogar só depois, é muito bom para o Flamengo, que o que eu vi de Libertadores me deixou um pouco de dúvidas, assim, assistir o Flamengo e a LDU, que o Flamengo se classificou, basicamente ele se classificou, porque depois era só ganhar do Táchira na última rodada, mas sofreu para ganhar do Táchira por 1-0 no Maracanã, com gol no segundo tempo, nos minutos finais, sofrendo. Mas contra a LDU, eu gostei do time, mas não me parece com a força ofensiva de outros anos. Parece um time até com mais força defensiva. Recentemente o Campeonato Brasileiro fez 5-0 no Fortaleza e tal, mostrou um pouco mais. Mas não me parece um time tão alegre e irresistível como foi há alguns anos já o Flamengo. Mas é muito bem organizado pelo Filipe Luís. O Fluminense, Frederico, está no grupo F. Eu fico imaginando o que estaria pensando o torcedor do Fluminense, que vai ter o Dortmund, o Sandal, bom para o verão europeu, e o Hyundai, que também pode ser bom para o verão europeu, se você pretende ir para um destino um pouco mais longe. Esse grupo, eu consigo ver qualquer um dos 4 em qualquer uma das 4 posições.
porque você tem esse Dortmund numa temporada horrorosa, né? Horrorosa, ainda fez uma gracinha na Liga dos Campeões, chegou até as quartas de final, o que é bom pro Dortmund, apesar da queda em relação ao vice da temporada passada. Mas é um Dortmund muito frágil. O Sundowns é o rei do futebol sul-africano nas últimas temporadas e chegou até a final da Liga dos Campeões Africanos, vencida pelos egípcios do Pyramids, né? Que é como se fosse o Christ the Redeemer do Rio de Janeiro, né? Mas o Pyramids também, assim, é um time de alienígenas. Tem isso também. Como é que foi erguido? Enfim. E o Hyundai Fred, que esse sim vai de terceira marcha. Ele se vai acelerar. Ele atualmente é o terceiro na Liga Nacional, mas é o atual tricampeão. Então, assim, é o favorito para renovar o título nacional da Coreia do Sul mas caiu na primeira fase da Champions. Então, quando o nível de enfrentamento foi maior na Champions Asiática, ele não conseguiu nem se classificar na conferência, se não me engano, leste da primeira fase da Champions Asiática. Então, assim, diga. Cá entre nós, Frederiquinho. Que qualquer um possa terminar em qualquer colocação. A gente está falando que o terceiro colocado da Liga Coreana pode eliminar Fluminense e Borussia Dortmund? Talvez o Hyundai não, né? Mas o Sundowns eu não duvido. Cara, o Fluminense é um time muito pouco previsível. Não tem jogado tão bem, mas tem conseguido muitos bons resultados. Está viajando na quinta colocação, classificado na Copa do Brasil e na Sul-Americana, mas é um time que tem poucos jogos bons nessa temporada. Então, se o Fluminense não jogar bem contra o Ulsan Hyundai, eu não sei não. Marcelo Beckler. É uma desconfiança muito maior de Fluminense e Borussia Dortmund do que numa confiança no Ulsan Hyundai e no Sundowns. Mas assim, dentro das condições normais de temperatura e pressão, a pressão é para o Fluminense se classificar nesse grupo. A pressão tem que ser essa. Eu não estou aqui dando uma desculpa, dando um perdão antecipado. Não, o Fluminense tem a pressão para se classificar nesse grupo. É o que você estava falando dos grupos anteriores. Esse é o mais fácil dos brasileiros. Esse é o mais fácil. O Borussia Dortmund melhorou no final da temporada, né? Depois da saída do Nuri Sahin, o time ganhou 6 e empatou 1 nas últimas 7 rodadas do campeonato alemão. Tanto que, assim, chegou a estar na metade de baixo da tabela do campeonato alemão. Chegou a estar em 10º de um campeonato de 18 times. E terminou em 4º lugar. Terminou se classificando para a Champions. Eu lembro que eu fiz o Borussia Dortmund 3-1 no Barcelona. E a sensação ali em Dortmund era... esses jogadores talvez não joguem mais a Champions por esse clube, porque como é um clube de muita rotação, que vende muitos jogadores, era bem provável que tivesse um desmanche pós não se classificar para a Champions. E acabou se classificando. E para o Dortmund, a grana também é muito importante. É desses clubes como o Atlético de Madrid, que precisa muito de dinheiro para fazer orçamento, para fazer time. E a gente está vendo o Dortmund sofrendo na Alemanha. Foi 5º lugar na temporada passada e foi 4º nessa. Então, ir bem no Mundial é muito importante para o Dortmund tentar fazer alguma coisa a mais para não sofrer tanto na Bundesliga como sofreu nas 2 últimas temporadas. Aqui eu acho que o Dortmund vai se classificar e eu fico aí na dúvida do confronto direto entre o Fluminense e o Sundowns. Se o jogo for de noite, é melhor para o Fluminense, o Sundowns realmente é bem mais forte no sol e aí o Fluminense pode se classificar. Bom, que seja um nascer do sol e não um pôr do sol para o Fluminense no Mundial de Clubes. Lembrando que a janela já está aberta por aqui, hein? Inclusive o Dortmund pode viajar para o Mundial com um novo Bellingham, que é o Job Bellingham, que foi campeão da Championship, dos playoffs da Championship com o Sunderland, e está muito próximo de ser contratado pelo Borussia Dortmund. Então a gente ainda pode ter umas movimentações nos últimos dias antes do começo do Mundial de Clubes nesse domingo. No dia 15, já talvez tenhamos movimentações entre a gravação e a publicação desse vídeo, Marcelo Beckler. Tá tudo dentro de contexto? Tá tudo dentro de contexto, sim. E agora a gente vai para um outro quadro do programa. Que se chama Out of Context. Frederiquinho, você já tinha dado a deixa de... Dado o quê? Você tinha dado a deixa. Ah, tá. Foi a primeira vez que você deu a deixa? Ou é algo que você faz normalmente? Qual a diferença entre dar a deixa e deixar dar? Eu acho que tem uma grande diferença. Dar a deixa, eu acho que abre menos margem à interpretação.
só para saber o número final. Mas aí eu deixo para depois. Mas também a deixa é sua e você faz o que bem entender com ela, porque você é um homem bem empoderado. Olha só, não é a primeira vez que a gente tem um Mundial e que alguém acha que é uma boa ideia de contratar antes no Mundial. Porque o Cruzeiro fez isso em 97, o Cruzeiro foi jogar contra o Dortmund, era aquele esquema de um jogo único no Japão, de ir para Tóquio e tal. O Dortmund tinha ganhado a Liga dos Campeões em cima da Juventus e o Cruzeiro achou que era uma boa ideia sair contratando quase meio time antes de jogar o Mundial. E eu também acho que era uma boa ideia, porque o Cruzeiro quase foi rebaixado aquele ano no Campeonato Brasileiro. Eram 25 rodados e o Cruzeiro ganhou 6 jogos de 25. Terminou 2 pontos à frente do Bahia, o primeiro rebaixado, e o Cruzeiro empatou com o Santos na última rodada e só por isso não foi rebaixado, senão teria caído para a segunda divisão. O Cruzeiro contratou Alberto Valentim, lateral direito, na época não era técnico Gato, que é hoje. Contratou Gonçalves, zagueiro, e contratou 2 atacantes, o Bebeto e o Donizete Pantera. E foi uma doideira o que fez o Cruzeiro. Por exemplo, o Gonçalves joga na zaga e o Wilson Gotardo, que era o capitão da Libertadores, nem viajou para o Japão. Não é que ele ganhou a posição que o Gotardo ficou no banco. O capitão da Libertadores nem viajou para jogar o Mundial. O que era o vice-capitão do Cruzeiro, um jogador muito importante, que era o Nonato, lateral esquerdo, ficou no banco de reservas porque o Elivelton, que tinha feito o gol do título da Libertadores, e o gol que evitou o rebaixamento do Cruzeiro, foi realocado para a lateral esquerda, porque tinham que jogar Donizete e Bebeto na frente, então não tinha lugar para o Elivelton, e ele foi jogar na lateral esquerda. O Alberto Valentim foi contratado e não jogou. Essa foi a melhor de todas. Ele foi contratado e ficou no banco para o Vitor, lateral direito, esse já estava na campanha da Libertadores. Falei do Alberto Gonçalves, bom, e dos 2 atacantes. A chegada dos 2 atacantes também deixou o Marcelo Ramos, que foi um jogador muito importante para o elenco, que tinha feito o gol que classificou o Cruzeiro para a Libertadores, ganhando a Copa do Brasil em cima do Palmeiras, e depois foi muito importante na campanha da Libertadores. O Marcelo Ramos ficou no banco de reservas para jogar a dupla de forasteiros, jogadores que não eram minimamente identificados com a camisa do Cruzeiro. Jogaram só um jogo, o Alberto Valentim nem isso, depois voltaram e foram seguir a vida deles. E o Cruzeiro ainda tinha contratado pós-Libertadores o Palacios, que era o camisa 10 da seleção peruana, porque tinha perdido o Palinha e que também saiu ao final do Mundial. Ou seja, o Cruzeiro, entre ganhar a Libertadores e jogar o Mundial, 5 contratações que deram completamente errado. Então os clubes brasileiros que vão jogar o Mundial podem tentar refazer essa jogada de mestre do Cruzeiro em 97. Assim, tirando o lado profissional e sério, que deveria ser o lado principal dos clubes, né? Tirando o fato de que imagina o voo para o Japão, né? Aquele clima horroroso dentro do elenco do Cruzeiro, entre os campeões da Libertadores e as estrelas que chegaram colocando outros para fora, inclusive do voo. Tirando esse fato sério, que brilhante história, e uma pena que hoje os clubes brasileiros estão mais profissionais, porque assim, nem Fluminense, nem Palmeiras, nem Botafogo, nem Flamengo estão dando sinais de que, por exemplo, vão vender o centro de treinamentos para fazer uma oferta para o Cristiano Ronaldo. Ou para o Donizete Pantera. Ou para o Donizete Pantera, que em alguns times ainda seria titular mesmo a versão 2025. No próprio Cruzeiro, se bobear. Excesso de responsabilidade faz mal. Agora, tem uma coisa. O time quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. O time que ganhou a Libertadores já não era bom. O Cruzeiro ganhou a Libertadores com 7 vitórias, 6 derrotas e um empate. Empatou a final, o jogo de ida, e ganhou a volta por 1-0 do Sporting Cristal. Ainda bem que não são pontos corridos. Assim, o Cruzeiro foi campeão culposo quase, assim, foi uma campanha, teve jogos muito difíceis, eliminou o Grêmio, que era muito copeiro, tirou o Colo-Colo nos pênaltis e tal, não estou diminuindo a campanha, mas já era um time muito errático e que se mostrou pior ainda no segundo semestre. Então, na verdade, contratar um tanto de gente era tentar evitar uma derrota que era óbvia. Acabou perdendo do mesmo jeito. Mas se tinha alguma coisa que dava para fazer, eu acho que eles fizeram. Fizeram bem? Não. Mas alguma coisa acho que precisava ser feito para melhorar o time que era muito ruim, que quase foi rebaixado no Brasileiro. Eu tô sentindo falta. Eu tô achando que os clubes brasileiros estão perdendo uma grande possibilidade de retomar uma tradição do futebol, que é fazer loucuras por reforços muito duvidosos. Cadê o dirigente do Flamengo viajando para convencer o Modric a jogar o
Mundial de Clubes pelo rubro-negro carioca. A gente tem sempre que lembrar que esse programa está sendo gravado 5 dias antes dele ao ar, porque talvez isso tenha acontecido. Imagina. Que falando nesse tom. Então, caso algum clube brasileiro esteja tentando contratar o Modric, a gente está gravando isso antes de ter saído qualquer especulação. E parabéns se você teve essa atitude. Exatamente. Eu se quiserem, então, faço uma lista aqui de nomes duvidosos, outros mais, outros menos, para os clubes brasileiros irem atrás, porque ainda dá tempo. Você acha que não seria uma boa Modric no Fluminense para jogar só o Mundial? Não, seria absolutamente maravilhoso. Então, assim, o Modric e o Cristiano não entram na lista de duvidosos, né? São nomes que chegam para elevar pra caramba. Eu tenho que pensar em duvidosos de verdade. Né? Assim, o Jadon Sancho. Também dá. Dá pra tentar. Dá pra tentar. A gente tá tendo boas ideias, hein? A gente tá tendo boas ideias. Um empréstimo de 1 mês ali com o Jadon Sancho. O Manchester United ficaria felicíssimo. Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho e Modric em qualquer um desses 3 clubes brasileiros, e a gente tem que refazer esse programa porque a chance aumenta. É verdade. Aí porque são titularíssimos. Assim, o Cristiano e o Modric nem precisa discutir. O Sancho também, em qualquer um dos 4. Sim. Em qualquer um dos 4 brasileiros. Bom, no Palmeiras, porque ele pode jogar dos 2 lados, porque ele não jogaria do lado do Estevão, mas ele pode jogar do outro lado, do lado esquerdo e tal, e aí daria pra jogar. Só não pode fazer uma de Cruzeiro e colocar o Estevão na lateral esquerda pra você alocar o Jadon Sancho no time. Você pode falar o seu out of context a hora que você quiser, Fred. Eu esqueci que eu tinha um out of context. Eu já tava esperando o resumo. Eu tô colaborando tanto assim pra esticar o seu. Cara, o meu out of context... Então, Marcelindo, o meu out of context, que eu demorei para lembrar que eu tinha que contar ainda o meu out of context, ele é basicamente uma curiosidade sobre um termômetro inicial de interesse da mídia inglesa, tá? Não tô falando da europeia, da mídia inglesa, em relação a esse reformulado Mundial de Clubes. Inicialmente parece menor do que a edição anterior. A gente não vai ter transmissão nas nossas co-irmãs TNT Sports UK, que teve no Mundial que o Manchester City ganhou para cima do Fluminense. Naquela época teve também no FIFA Plus, né, na plataforma da FIFA. E agora a gente não vai ter TNT, não vai ter Sky Sports, não vai ter BBC e não vai ter ITV. A ITV é o segundo maior canal aberto, o primeiro é a BBC. Então os 4 principais canais esportivos do Reino Unido, 2 abertos e 2 fechados, não demonstraram interesse na transmissão desse novo Mundial de Clubes. Terá exibição parcialmente aberta. O Channel 5, que é um canal aberto aqui, ele vai transmitir 23 das 63 partidas. Aqui no Reino Unido, você tem partidas começando desde o meio da tarde até o início da madrugada. Então tem uma elasticidade muito grande de fuso. Tem jogos que começam 1 da manhã e esses não vão ser transmitidos se não forem muito importantes. E vai ter também na plataforma da DAZN, que é a exibidora oficial, né, do mundo. É ela que revendeu os direitos para outros canais. Então, assim, inicialmente, o ponto positivo é que terá na TV aberta, o que não tinha na edição passada. Porém, o ponto negativo é que terá na TV aberta, mas num canal que não é tradicionalmente muito grande em transmissões esportivas. Os 4 principais disseram não para esse Mundial de Clubes. Eu acho que isso também passa pelo fato de serem só 2 times do país, né? Também. Então tem muitas torcidas, as maiores, por exemplo, como o de Liverpool e Manchester United, estão fora. Então você acaba gerando não o interesse do país, mas o interesse daquelas 2 torcidas, né? De Chelsea e de Manchester City. Na Espanha está o Real Madrid. Isso, claro que aumenta bastante o interesse, é o clube com mais torcida no país, mas talvez isso tenha gerado esse impacto na Inglaterra e veremos como que vai ser o impacto midiático de importância que os clubes vão dar ao Mundial à medida que ele for acontecendo. Frederico Caldeira, agora a gente vai resumir. Eu resumo esse Mundial, Fred, a participação brasileira nele como muito importante do ponto de vista econômico. Eu acho que também pode ser uma boa forma de a gente ver até que pontos os brasileiros podem competir, até onde eles podem chegar contra clubes não só europeus, mas tem esse Palmeiras contra o Al Ahly, depois a gente tem que ver também à medida que eles forem
avançando, quem que eles vão enfrentar. E a gente nem falou aqui porque não está num grupo de um brasileiro, mas o Al Hilal, por exemplo, né, que pode chegar também bastante forte, um clube saudita depois de todo esse dinheiro que eles estão investindo no futebol. Mas vai ser interessante ver até onde os brasileiros podem chegar. Do ponto de vista do brasileiro, para mim, é ganhar o máximo de dinheiro que tiver para depois continuar competindo bem. E eu tenho a curiosidade de saber também qual que vai ser o interesse que os europeus, infelizmente, o futebol é extremamente eurocentrista, então se o europeu dá importância, parece que aquilo ali tem mais importância. Pode ser que todos os brasileiros, africanos, asiáticos e saudita que deem muita importância, mas se o europeu não der, parece que é menos importante. Se o europeu der importância, parece que é mais importante. Infelizmente, o mundo do futebol gira dessa forma. E aí, se os europeus derem muita importância, o Mundial vai pegar. Para os brasileiros dessa edição, é praticamente impossível, né? Assim, para os brasileiros desse novo formato, melhor dizendo. É praticamente impossível, porque se antes você tinha que suar para conseguir enfrentar um europeu na final e raramente conseguir vencer o europeu na final, agora para você ser campeão você tem que enfrentar pelo menos 4 europeus, 3 europeus, vai. Assim, no caso do Botafogo ainda tem 2 na fase de grupos. Mas assim, talvez você não enfrente o europeu nas oitavas, mas é natural que a partir das quartas só tenha europeu, porque é assim que gira o futebol. Esse eurocentrismo que você falou. Então, ficou muito mais difícil. Se o Flamengo conseguir bater o Chelsea, ele talvez ainda tenha que passar por outros 2 ou 3 europeus, em teoria mais fortes ou melhores preparados ou levando mais a sério naquele momento da competição, para conseguir ser campeão mundial. Então, assim, a chance da gente ver um brasileiro campeão mundial nesse formato, ela é ínfima. Agora, conseguir grana é o começo de, pelo menos, equilibrar, segurar um jogador por um pouco mais de tempo, ou trazer alguém um pouco melhor, ou melhorar as condições do clube, condições de estádio para você a longo prazo ganhar mais grana. No fim das contas, bicho, quando você olha para esse histórico de que lá no começo os brasileiros ganharam 6 dos 7 primeiros, isso provavelmente nunca mais vai acontecer, porque a balança está desequilibrada e a mesa de sinuca está torta. É muito difícil você encaçapar do outro lado. Porém, pelo menos do ponto de vista financeiro, para a repercussão local, os brasileiros que forem voltam com uma mala cheia que os brasileiros que ficam não vão ter. E isso os coloca numa posição muito interessante dentro do mercado brasileiro, pelo menos. É isso. Veremos como os brasileiros se saem nesse Mundial de Clubes, nessa Copa do Mundo de Clubes, como está sendo chamado, até onde que eles podem chegar e qual que vai ser o desenrolar desse torneio. Frederico Caldeira, a gente volta na próxima terça-feira, às 11 da manhã por aqui. Alguém, por favor, liga para o Modric. Até o próximo programa. Podiam ligar para Afonso Alves também. Também poderiam ligar para Afonso. Ou então para o Juninho Júnior. Também tem isso. Ligar para o Juninho Júnior. O é uma boa dossiê forma vai de sair. exportar o Brasil. Imagina a tradução. Teve uma vez que um cara me falou que o problema dos jogadores brasileiros é quando pararam de colocar inho no final. Ronaldinho. É isso. Imagina o Little Junior Junior. O Juninho Júnior poderia ser filho do Juninho Paulista. E o Juninho Paulista a gente sabe que joga várias partidas ao mesmo tempo. Então... E se bobear, ele é filho do Juninho Paulista, a gente não sabe. Exatamente. O dossiê vai chegar em algum episódio muito em breve. Até o próximo Fred Beckler Explica, pessoal. Terça-feira tem mais.